Boa noite a todos. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa live espírita o Henrique Miranda, lá da cidade do Rio de Janeiro. Ele vai trazer o estudo para nós hoje sobre a mediunidade. Então eu queria já cumprimentar a todos que estão acompanhando conosco neste momento. E como já é de costume, eu vou fazer a abertura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de 173. O título dela é Ante a Luz da Verdade. Eu achei muito interessante essa lição para esse momento, hein? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está lá em João, no capítulo 8, no versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendendo-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem eterno. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constante. Observar deste modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age, mas fala menos. Então essa foi a lição de hoje, de abertura. Só através do estudo, do aprendizado, do entendimento, a gente vai conseguir, né, se libertar, vai conseguir caminhar mais livre, né, com a visão mais ampla da realidade. Eu queria convidar agora a todos para que nós possamos fazer a nossa prece, que a gente possa, nesse momento de união, todos nós estamos aqui com o pensamento no bem, que a gente possa fortalecer esse elo dessa corrente e elevar o pensamento ao nosso Pai Criador e pedir a Ele a permissão para estarmos realizando nesta noite essa live espírita. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão mais uma vez por estarmos aqui para divulgar a doutrina espírita. Pedimos a Ti neste momento, Pai, toda a intuição necessária ao nosso irmão Henrique, para que ele consiga ministrar esse estudo que traz para nós nesta noite e que nós possamos extrair a essência dessas palavras, que essas palavras possam nos levar à reflexão e nos orientar nessa nossa caminhada para a vida futura. Pedimos também a Ti, Pai, que possa estar abençoando cada lar representado aqui nesta noite. Que só possa estar enviando seus mensageiros a cada um desses lares, para que lá possa reinar a paz, o amor, a harmonia, a tranquilidade.
E que o Senhor possa também, Pai, neste momento, estar enviando seus mensageiros também a todos os hospitais, aos manicômios, os orfanatos, os asilos, nas casas de repouso e nas carceragens também, Pai, onde os nossos irmãos se encontram no cumprimento de um delito cometido perante a justiça dos homens. Que o Senhor possa estar amparando e acolhendo a todos os nossos irmãos em situações de rua. Que o Senhor possa estar levando a paz, o amor, a fraternidade, para que nós possamos, Pai, através desses conhecimentos e da prática, né, da live da doutrina espírita, estar adentrando muitos lares nesta noite, onde irmãos nossos possam se encontrar em caso de depressão ou até mesmo pensamentos de suicídio, e que nós possamos ser os portadores destas palavras e que elas consigam lhes orientar e livrá-los desse ato que seria muito penoso para eles. Sendo assim, Pai, agradecemos a vossa permissão e pedimos a permissão também do nosso mentor espiritual, Eurípides Barçanufo, orientador da nossa casa, para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto aí, tá, Henrique? Tá ok, Valmir. Obrigado, querido. Fica à vontade. Bom, muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, ainda mais com o seu Eurípides Barçanufo, esse professor maravilhoso que nos trouxe uma pedagogia linda. E eu agradeço muito, agradeço a presença de todos, aqueles que vão nos assistir depois. Eu sou da Rádio Rio de Janeiro, nós temos um programa, esse é Papo de Espírita, e eu gostaria muito que todos sintonizassem na Rádio Rio de Janeiro. É a nossa emissora espírita, é um centro espírita que funciona 24 horas, sempre ali acolhendo, esclarecendo, consolando, sempre um programa muito bom. E sintonize a Rádio Rio de Janeiro. Bom, é claro, 1.400 não é fácil, ainda mais aí em Volta Redonda, mas a Rádio Janeiro é digital, gente. Então, dá para ver aqui no Facebook, dá para ver no YouTube. Então, sintoniza a rádio, porque é uma emissora que chamamos da fraternidade. Bom, a gente vai conversar sobre mediunidade em nossas vidas. E eu acredito que todos saibam que a mediunidade é orgânica. Sim, é orgânica. A gente já nasce médium. Gente, todo mundo nasce médium. Então, você aí que está me ouvindo, você que achava que não era detentor de mediunidade, pois bem, parabéns, você é médium. E todos nós temos a chamada mediunidade. Bom, é claro, você vai ficar pensando, não, mas eu não sou igual a Chico Xavier, eu não sou igual a Divaldo Franco. Sim, porque o que acontece é que nós encarnamos com algumas situações, alguns planejamentos, e o que acontece é que tem gente que tem a chamada mediunidade ostensiva. Então, tem gente que vê, que sente aroma, tem gente que escreve, tem gente que ouve, e tem gente que fala, né, a chamada psicofonia. Muito bem. Então, todos nós temos diversas formas de manifestação da mediunidade, ou seja, que a mediunidade é você ser o intermediário, né, o médium intermediário entre o mundo espiritual, né, os seres espirituais que estão desencarnados e os encarnados. Então, você vai ser o intermediário nisso tudo. Então, isso que é ser médium. Então, a mediunidade é orgânica e todos somos médios. Então, não tem que se apavorar quanto a isso. O que acontece é que, principalmente durante a Idade Média, naquele período lá que foi do século XIV, XV, XVI, a mediunidade ela foi demonizada. Aquelas bruxas que foram queimadas, que se comunicavam, que tinham sonhos,
e que receitavam. Então, foi demonizado por causa do poder que a igreja tinha e a preocupação que não houvesse uma concorrência, vamos dizer assim, à assistência que ela dava através, assistência espiritual que ela dava através lá dos padres. Então, a mediunidade ela foi demonizada, então ela foi proibida. E foi proibida durante muito tempo, durante a história, até porque também nós temos que ver a humanidade não estava madura para entender, compreender e exercer a mediunidade. Então, a gente vai ver até isso mais daqui a pouco. Mas a gente tem que tomar cuidado também com a glorificação. Então, glorificar a mediunidade, como se a mediunidade fosse algo santificado. É claro que nós temos que exercer a mediunidade, está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mediunidade tem que ser exercida santamente, ou seja, de uma maneira muito disciplinada, de uma maneira muito cuidadosa, de uma maneira em que nós respeitemos tudo aquilo que está acontecendo perante a manifestação que está ali ocorrendo. Mas a gente não tem que glorificar a mediunidade como fosse uma coisa assim do outro mundo. Até porque não é do outro mundo, é do nosso mundo. Mediunidade é do nosso mundo. Então, nós temos uma tendência, às vezes, e que isso não é bom, de santificar não a mediunidade no seu uso, nesse cuidado, mas de santificar os médiums. E é claro que a gente não está desvalorizando nenhum médium, porque, olha, eu não sei se vocês viram, deve ter saído de cartaz, mas na primeira oportunidade, assistam Chico para Sempre, do nosso querido amigo Wagner de Assis, que é o que dirigiu o Nosso Lar, que dirigiu Kardec, porque mostra o que foi este servidor do Cristo. Porque o Chico ele tinha todas as atribuições que a mediunidade dava para ele, mas ele, acima de tudo, era um homem caridoso, era um homem que levava assim, a sério o fora da caridade na nossa salvação. Ele amava, acima de tudo, ele amava. E utilizou a mediunidade como um instrumento fabuloso para chegarem. O Valmir acabou de ler o Fonte Viva, que foi o quê? Né? Foi uma psicografia do Chico Xavier. Né? E, claro, o Emmanuel, que é essa figura maravilhosa. Então, nós temos que tomar cuidado também para não glorificar a mediunidade. Bom, tanto que o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que livro dos médiuns é esse? Quem não é espírita? Nós temos, no Espiritismo, 5 livros. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos vem explicar sobre o mundo espiritual. Bom, aí o que aconteceu? Bom, agora tem que ver como é que lida com o mundo espiritual. E aí o Kardec lança o Livro dos Médiuns. E todos esses livros, aí você tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois você tem o Céu e o Inferno e você tem a Gênese. Então, esses livros são todos mensagens, orientações que os espíritos superiores deram a Kardec. Kardec organizou isso tudo e colocou nesses livros. O segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que é um livro, é um manual, gente, um manual para a gente poder, para a gente saber lidar com os espíritos. Não é que a gente lida com esse pessoal agora. O Livro dos Espíritos veio, agora o mundo espiritual, a gente já sabe que existe, mas como é que lida com essa turma? E aí vem o Livro dos Médiuns. E o Kardec, para nos ajudar, no capítulo 3, da primeira parte, que é o método, ele vai falar de como os espíritas agem quanto às mensagens, quanto ao espiritismo em si. E ele fala que aos espíritas exaltados. Quem são esses espíritas exaltados? É aquele espírita, né, que exagera. E ele fala assim,
que o exagero é prejudicial em tudo. Porque o espírita exaltado, ele acha que tudo é bom, que tudo é maravilhoso. Você sabe que às vezes eu saio de palestra, aí a pessoa chega, meu Deus, que palestra espetacular, foi maravilhosa. Mas assim, meu Deus do céu, eu não estou com essa bola toda, gente. Então, às vezes é uma exaltação e a gente compreende, né, que uma mensagem tocou, que foi importante naquele momento, mas nós espíritas, nós temos que ser críticos. Os espíritos nos ensinam isso, né? É claro que a gente não pode perder a alegria, o bom humor, mas nós temos que ser reflexivos, refletir sobre aquilo que foi dito, levar para que nós possamos até aplicar, mas refletir se aquela mensagem foi boa, o desenvolvimento dela. Então, o Kardec está falando desses exaltados, e ele fala que o exagero é prejudicial em tudo. E ele continua falando que no Espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível. Então, ou seja, acontece um fenômeno, e só por ser um fenômeno, uma psicografia, uma psicofonia, aquilo ali já é maravilhoso. Pode não ser. Que mensagem é aquela? Que mensagem é essa que está sendo dada? Será que uma mensagem boa? Será que está trazendo reflexão? Ou está trazendo algo supersticioso? Algo falacioso, falso? Será? Né? Será que aquela mensagem psicografada ela é realmente evangélica? Né? Ou ela tem ali alguma coisa que transparece, mas verdadeiramente é uma mensagem falsa, uma fake news da espiritualidade? Perceberam? Então, Kardec ele fala que a gente toma muito cuidado. Mais à frente, só para a gente terminar, o entusiasmo não reflete, ele deslumbra. A gente falou agora, ser reflexivo, né? Não ficar deslumbrado. E ele não termina, né? Mas destacamos só esse trechinho. Graças à boa fé que os anima, esses espíritas, são iludidos pelos espíritos mistificadores. Olha só. Então, a mediunidade ela tem que ser tomada muito a sério, com muito cuidado, para a gente não acabar sendo enganado, caindo numa fake news espiritual. Olha só. Então, temos que tomar muito cuidado. Bom, a mediunidade ela sempre acompanhou a gente em toda a história da humanidade, a mediunidade nos acompanhou. Então, a gente vai ver relatos no Velho Testamento, ao longo da história, na história da Grécia, de Roma, durante o Império Romano, nós vemos Moisés proibindo o contato com os espíritos, né? Por quê? Porque estava havendo muita indisciplina no trato com a espiritualidade. Então, ao longo de toda a história, nós temos relatos de fenômenos mediúnicos. E aí eu convido a todos a estudarem, e a gente pouco lê, uma pena, a Revista Espírita. A Revista Espírita foi editada de 1858 pelo Kardec até 1869. Eram 12 volumes por ano, com coisas maravilhosas a respeito de fenômenos mediúnicos acontecendo com várias pessoas e relatos de todo mundo. Então, vale a pena, é uma leitura que a gente não deve deixar de fazer, até um estudo que a gente não pode deixar de fazer, é da Revista Espírita, que Kardec deixou, e eu até brinco com as pessoas, porque a Revista Espírita é o chão do espiritismo. Por quê? O Kardec ele vai tirando as mensagens ali da Revista Espírita, a gente vai ver em 1858, 59, artigos da Revista Espírita que vão ser publicados na Gênese, em 68. A gente vai ver artigos em 60, 62, 63, que vão ser publicados no Céu e Inferno, em 65.
Então, a gente fica tendo contato com os artigos que vão ser depois colocados nos livros. Então, o Kardec ele ia fazendo já todo o estudo, ia publicando, ia organizando, e muitos daqueles artigos depois iam para as obras básicas. Então, vale a pena ler, que aí você vai ver um estudo sobre mediunidade, vários estudos sobre mediunidade, vários exemplos de fatos mediúnicos que aconteceram durante até mesmo naquela época que o Kardec relata na Revista Espírita. Bom, é muito comum, a gente está falando de como é comum, vocês podem ver intuição, gente. Intuição é mediunidade. E quantas pessoas aí não tiveram intuição? Né? Quem está aí? A Deise, a Cristina, a Cecília, a Ana Maria, a Cláudia, a Márcia, o Ailton. Né? Quantas pessoas não tiveram intuição de alguma coisa? Ah, não vou entrar nesse ônibus. Ah, não, agora vou sair agora. E mãe, então, gente, intuição de mãe não dá para negar. A gente tem que ter um cuidado danado com a intuição de mãe. E as inspirações, esses artistas. Tem um querido amigo, o Paulo Rocha, ele compõe umas músicas muito bonitas. E ele diz que, às vezes, ele acorda com uma música pronta. Ou então ele está aprontando uma música e, de repente, vem uma ideia, diz que ele para até e está trabalhando e faz uma anotação rápida, né, que é o complemento daquela música que ele tinha começado. São as inspirações. Né? E isso aí é importante, a gente vai ver mais daqui a pouquinho, como é importante a nossa sintonia. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E no século XIX, na época, então, até da codificação, o mundo espiritual viu Jesus, né, viu que estava preparado para receber as orientações sobre mediunidade. A gente alcançou uma maturidade, vamos dizer assim. Não que não houvesse médios que estivessem já passando muitas informações para a gente, mas, de uma maneira geral, os espíritos viram que a gente estava ali preparado, né? Tanto que veio todo esse arcabouço aí de mensagens, né? Foi quase uma invasão. O Arthur Conan Doyle, que escreveu a história do espiritualismo, calhamaço, né? Muito bom. Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, ele fala que é uma invasão espiritual, uma verdadeira invasão que acontece no século XIX. Bom, lá nos Domínios da Mediunidade, que é um livro psicografado pelo querido Chico Xavier, que é do André Luiz, né, nosso repórter de Além Túmulo, ele diz, né, um mentor diz que, a certo momento, que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E como a gente está falando, né, sobre mediunidade em nossas vidas, é muito importante a gente ressaltar esse porém, fazer essa observação. É muito importante mesmo, porque a gente viu que a mediunidade é orgânica. Nós vimos que os espíritos influenciam em nossas vidas, e aí, não sei se vocês lembram, a pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que se os espíritos influenciam na nossa vida, e os espíritos respondem, olha, muito mais do que vocês estão pensando, hein? Tem hora que eles dirigem vocês. E é claro, gente, quem não queria ser dirigido por Jesus? Todo mundo, né? Então, se você quer ser dirigido por um espírito superior, nós temos que fazer o quê? Ter bons pensamentos, estar sempre em sintonia com os bons espíritos, porque a mente é a base de tudo. Então, o que é a mente? A mente é esse conjunto que a gente tem aqui, né, que pensa, que registra. Né? Então, está passando uma ideia pela minha mente. Né? Então, não, minha mente está cheia. Então, a mente, né, é aquela composição que a gente tem de recepção, transmissão de pensamento, que é a sede, né, dos nossos pensamentos. Então, se a mente é a base desses fenômenos, o que a gente pensa, o que a gente capta, o
o que a gente emite é de muita importância para esses fenômenos mediúnicos. E nós vimos que todos nós somos médiuns. Tanto que a gente usa uma expressão, não sei se vocês já ouviram, desenvolver a mediunidade. Que, na verdade, tudo bem, o Kardec até usa essa expressão, mas quando ele fala desenvolver, o desenvolvimento não é o crescimento dela, é o aprimoramento. Então, a gente podia até falar, em vez de desenvolvimento, educação. Educar a nossa mediunidade. Né? Educar em que sentido? Na percepção, por exemplo. Será que esse espírito aqui, será que essa intuição que eu estou ouvindo é boa? Né? Que tipo de instrução, que tipo de intuição está vindo? Será que eu consigo distinguir, né, se aquilo ali é bom ou é ruim para mim? Aquela inspiração que eu tive uma ideia. Né? Será que aquela ideia é boa ou é ruim? Como é que eu sei? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que começar a estudar sobre isso. E a fazer uma coisa fantástica, sintonizar em coisas boas. Mas como é que a gente faz isso? Bom, o Kardec, ele falava para a gente o seguinte: diga-me o que pensa e eu vou dizer com quem você anda. Né? Pescou? Diga-me o que pensa, eu vou dizer com quem você está andando aí. Porque os nossos pensamentos vão determinar o quê? As nossas companhias. Mas o que a gente pensa? O que é o pensamento? Bom, o pensamento, gente, é uma potência da alma. O Leon Denis explica isso para a gente lá no livro A Dor, o problema do ser, do destino da dor. Lá no último livro, A Dor, ele vai falar sobre as potências da alma, né? Que é o livre-arbítrio, o amor, a vontade, a disciplina do pensamento, o pensamento. Faltou um. Deu um branco aqui. Faltou um, gente. Depois eu lembro. Bom, se eu não lembrar, pesquisa lá. Problema do ser, destino da dor, lá no final, a dor, potências da alma. Eu falei livre-arbítrio? Falei, né? Ah, meu Deus. Bom, então o pensamento é uma potência da alma. Então, o que é o pensamento? O pensamento é tudo aquilo que a gente emite, que a gente produz dentro de nós. Mas o que alimenta o nosso pensamento? E aí vem uma coisa muito importante. O que a gente está vendo? O Sócrates, ele escreve lá, quer dizer, com as palavras de Platão, né? Na República, que é um livro, ele fala assim, que o governo, o Estado, tem que tomar muito cuidado com o que é produzido em termos de música, de cultura de uma maneira geral, de música, de textos. Por quê? Porque na hora da crise, na hora do momento da aflição, o que a gente tem lá plantado no solo do nosso coração? Inclusive, ele usa esse termo. Então, por exemplo, que música a gente está ouvindo? Que tipo de notícias a gente está consumindo? Que tipo de filmes no streaming nós estamos vendo? As notícias, às vezes a gente não tem muito que fugir da notícia, mas como é que a gente consome essa notícia? Então, será que quando a gente ouve a notícia, a gente se revolta? Ou a gente faz uma oração para a vítima e para o algoz? E para a mãe do algoz, não é? Então, que negócio, um assassino, ele merece todo o nosso amor, não a nossa revolta. Então, a gente faz uma prece, não só para aquele que foi a vítima, mas também para aquele que praticou o delito. Esse merece a nossa oração também. Então, como é que a gente está vendo as notícias? Como é que a gente está... o que a gente está escolhendo para consumir? As redes sociais. As redes sociais. O que a gente está postando? O que a gente está gostando de postar? Hoje em dia, né, você pode programar o seu Instagram, o seu Facebook, para passar aquilo que você deseja. Então, o teu perfil está ali. O teu perfil está ali. Então, você escolhe o que você quer, você rejeita o que você não quer. E aí vem o quê? Vem as notícias, vem as postagens, aquilo que você deseja.
né? E as coisas de violência, as coisas que não são boas, elas vão sendo colocadas de lado. Então, a gente tem esse poder, né? Inclusive do controle remoto, a gente pode escolher o que assiste. Isso chama-se disciplina do pensamento, que também é uma potência da alma. É uma potência nossa. Então, nós temos arbitrariedade sobre isso, de escolher. E o Leon Denis até fala neste texto, ele fala sobre a prudência que a gente tem que ler um jornal físico. Que ele fala que quando a gente está lendo uma coluna, a gente parar, meditar sobre aquilo e não passar para uma outra coluna com outro assunto com rapidez. Ai, pobre Leon Denis. Agora a gente está com o celular na mão, aí estou com o celular na mão, mas eu estou vendo o Instagram e estou vendo o Facebook ao mesmo tempo. Ah, e o WhatsApp também. Eu estou com o computador aqui aberto, mas eu estou com 3 abas abertas aqui de pesquisa. Ah, mas eu também estou ouvindo música. Ah, eu estou com a televisão ligada também. Não dá, né? Não dá. Gente, não dá. Não dá. O cérebro humano, ele foi feito, nosso cérebro encarnado de planeta de prova e expiação, ele não foi feito para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não foi feito. Então, o que acontece é que nós temos que nos concentrar numa coisa só. E o que acontece é que a gente está perdendo poder de concentração. Ah, então. E olha, mediunidade e concentração tem tudo a ver. Bom, primeiro a gente está falando da disciplina do pensamento, a gente está falando da sintonia. O que a gente está sintonizando? O que a gente está escolhendo assistir, pesquisar nas redes sociais? E a concentração. Se concentrar, porque a gente presta atenção no que está sendo captado. Porque aí o que acontece é que os espíritos estão berrando no teu ouvido, maneira de dizer, mas você não está ouvindo, você não está prestando atenção, você não está se ligando. Então o que acontece é que a gente não está parando, dando uma paradinha de vez em quando, para fazer uma oração, para meditar, para olhar um pouco a natureza, para contemplar, contemplação. Ler um livro. E olha, ler, gente, ler é uma conotação muito grande. Ah, eu não tenho paciência para ler. Você pode ouvir o livro. Você pode ver o livro. Então, no YouTube, você tem livro. Você pode ler. Ah, mas aí eu não tenho paciência de leitura. Mas eu quero saber sobre perispírito. Pode colocar no YouTube, perispírito, espírita. Aí você procura procura um canal confiável, da FEB, do SERJ, né, do nosso concurso federativa, né, ou então de pessoas sérias, né, o Haroldo, o Divaldo, o próprio Chico, né, e pessoas sérias, o Elahate, pessoas sérias que tenham feito estudos sobre perispírito. Aí você vai ali e lê, é uma leitura. Aí você estuda sobre isso. Então, você pode escutar, você pode ver, e pode pegar o livro físico também, que é muito bom, gente. Não deixem de consultar o livro físico. O hábito de leitura, ele é fantástico na nossa vida. Ele é muito importante na nossa vida. Eu pulei, eu queria fazer uma observação, que eu pulei uma coisa, estava lembrando aqui agora, o quanto que a mediunidade é comum na nossa vida, que até o Kardec, ele coloca, os espíritos colocam lá no livro dos médiuns, que muitas vezes nós, os médiuns, nós todos, ajudamos sem saber. E eu vou ler esse trechinho para vocês. Desculpa, é porque é muito importante. Agora que eu me toquei aqui. Kardec faz uma pergunta. O espírito pode atuar sem concurso de um médium? Então, o espírito pode atuar sem concurso de um médium? E aí diz assim, pode atuar a revelia do médium. Então, você está aí, né, algum de vocês está aí, e está ajudando pessoas, nesse momento, doando fluidos. Olha só que beleza.
Nós que estamos aqui concentrados, ouvindo uma palestra espírita, falando do espiritismo, concentrados no bem, a gente está o quê? A gente está querendo fazer o bem, nós estamos voltados para o bem. Então você desprende fluido. Olha que maravilha! E você pode estar ajudando alguém neste momento, mas sem saber. E não precisa saber também. A gente vai ver até mais lá na frente que mediunidade tem que ser gratuita. Então, precisa saber, certo? Servir e passar, como dizem os espíritos. E ele fala assim, ó, isso significa que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. Olha que bacana. Então, a gente está sempre em prece, estudando, a gente está liberando fluido para ajudar pessoas. Olha que lindo. Então, você que está aí, nesse momento, sentado, fez a prece, está aí ouvindo a palestra, neste momento você pode ser aquele intermediário que está doando fluidos para magnetizar uma água, para aplicar o passe em alguém, para colocar medicamentos dentro do soro de alguém hospitalizado. Olha que bacana. Ele continua aqui. Os espíritos extraem delas os recursos como se extraísse de uma fonte o fluido animalizado que necessitam. Porque os espíritos é que manipulam os fluidos. Então, a gente doa a nossa parte animalizada, eles misturam com a parte dele espiritualizada, espiritual, fazem essa mistura e aí transformam em medicamento. Aí colocam aqui na minha água, na água que vocês têm aí do lado, né? Colocam no soro. Aí tem alguém aplicando passe, ajuda, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes o aplicador de passe lá, às vezes ele não está doando. Por vezes é um outro espírito que está doando os fluidos ali, porque realmente, às vezes, ele não tem para dar. Interessante isso. Então, olha a nossa responsabilidade, olha como a gente pode fazer o bem. Agora, para isso, o que acontece, nós temos que estar sintonizados no bem. Não é isso? Muito bom. Bom, e a gente estava conversando, então, né, a natureza dos nossos pensamentos, a disciplina do pensamento, né, a leitura, meditação, meditar. Gente, é tão bom meditar. Né? Gente, meditar não é ficar, ainda mais agora com a pandemia, né? Surgiu meditação, é a rodo. Meditar não é ficar com a perna cruzada, que nem eu consigo, né? Ficar com a perna cruzada quando não levanto. Mas é você sentar, relaxar, fechar os olhos, né? Pensar em coisas boas, em lugares bons, falar palavras boas, entrar em prece. É tão bom. E isso vai acontecer o quê? A gente vai ter uma coisa chamada disciplina. Lembra? Gente, disciplina, olha só, disciplina não é aquela história do quartel, não, né? Disciplina militar. Não foi isso que Emmanuel estava dizendo para o Chico. É a disciplina amorosa, né? De você cumprir ali com aquelas obrigações, de amar. É a disciplina do amor, que é muito difícil. É muito difícil. Né? Agora que nós estamos com um país tão polarizado, você amar o outro. Eu vejo tantas postagens falando de ódio, falando que odeia aquilo, odeia isso. Mas aonde é que isso vai nos levar? O ódio nos leva para onde? Então é a disciplina do amor. Então eu vou me disciplinar para amar o outro. Então era isso que o Chico fazia. Disciplina, Chico. Olha, se alguém te ofender, você ama. Disciplina, Chico. Olha, se der aquela vontade, né, de fazer alguma coisa e que vai fugir aquela sintonia mental que tem que ter para fazer o bem, você se segura. Ó,
Se der vontade, né, de ficar com preguiça, sacode esse corpo aí. É disciplina. Perceberam? Não é uma coisa, não é uma rigidez, pelo contrário, é uma amorosidade. E aí nós vivemos em sintonia. Lembra que Paulo falou? Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Não é lindo isso? E aí a gente pode dizer isso, a gente pode, mas é possível. Quando nós estamos lá distribuindo a quentinha, a água, quando nós estamos em oração, quando a gente consegue já pensar o bem daquela pessoa que antes pensávamos mal, não é mais, não é mais aquilo que está acontecendo de mal. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo. Ou seja, não é que o Cristo esteja dentro da gente, mas aquela proposta do Cristo a gente está conseguindo vivenciar. Então, é claro que a gente não consegue vivenciar o dia inteiro, mas alguma coisa a gente consegue. Então, nós estamos tendo aquela proposta de sermos médiums, ou seja, daquilo que aquela inspiração boa dos espíritos superiores está conseguindo chegar na gente. E a gente está conseguindo o quê? Passar os nossos fluidos para fazer o bem. Bom, e aí o Kardec, a certo momento, ele pergunta quem é o melhor médium? Quem é o melhor médium? A gente não está falando de médium ostensivo, não. A gente começou lá falando, né? Todos somos médios. Claro, tem médium mais ostensivo, que senta à mesa mediúnica, que psicografa, que dá mensagem de voz, psicofonia, que sente aroma, vê espírito. Mas todos nós somos médios. Então, nós podemos ter intuições, inspirações. Podemos. E lembra que até que a gente conversou, eu tive uma inspiração aqui, tive uma ideia. Será que essa ideia é boa? Como é que a gente sabe? Então, quem é o melhor médium? E os espíritos amigos, os espíritos superiores, eles vão falar para a gente, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, ele vai falar assim para a gente, o melhor é o que, simpatizando somente com espíritos bons, tem sido enganado com menos frequência. Esse é o melhor médium. É o que é enganado com menos frequência. Porque mesmo o melhor médium vai ser enganado. Percebam? Para quê? Para ele não ficar orgulhoso. Para ele não ficar orgulhoso. Então, o melhor médium é o que é menos enganado. Para a gente poder o quê? Para a gente abrir o olho, estar atento, para a gente não ser aquele espírito exaltado que ele estava falando lá, que acredita em tudo, que tudo é maravilhoso, que a gente vê um fenômeno mediúnico, fica, olha, que coisa fantástica, mas a mensagem é boa? Qual foi a mensagem que foi dada? O fenômeno é bom, mas e aí? A mensagem é boa? Tem fundo evangélico? Passa uma mensagem que vai ser útil para todos nós, que vai exaltar, vai exaltar as nossas vidas, vai melhorar as nossas vidas. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, o espírita tem que ser reflexivo. Isso é muito importante. Tem um ponto também bem interessante, né, da mediunidade. O médium, ele não pode deixar de trabalhar. Não pode deixar de trabalhar. Doutor Bezerra de Menezes, quando foi presidente da Federação Espírita Brasileira, no comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, estava uma dificuldade danada, os espíritos estavam divididos, e doutor Bezerra, ele fala o seguinte, olha, nós temos que estudar, e os médiuns têm que estudar e têm que trabalhar. Aí ele cria aqui no Rio de Janeiro, em frente ao UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pertinho do Maracanã, a Casa dos Benefícios, onde se prestava caridade. E os médiuns da Federação Espírita Brasileira iam lá para trabalhar, fazer a caridade e o estudo. Então, o médium, sem estudar, ele
como diz Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Inclusive, no sábado, o programa Esse é Papo de Espírito, né? Sábado, 11 horas, na Rádio Rio de Janeiro. A gente vai falar do Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado. E o Jerônimo dizia que médium sem estudar é igual um motorista sem carteira, sem ter aula de direção. É um perigo. Então, o médium tem que estudar. E o médium, gente, ele tem que ser um submarino dentro do centro espírita. Saca submarino? O médium, ele tem que entrar submerso, ninguém tem que notar a presença dele. Ele entra, sai do centro espírita, ninguém nota, ninguém sabe. Olha o médium ali, e olha o médium, ele passa mensagem, olha aquele médium ali. Não, gente, o médium, ele deve entrar e sair sem ser percebido. Chico, ele tinha uma missão muito, muito, muito difícil. Divaldo, uma missão muito difícil. Quem viu o filme, quem leu os livros, quem sabe da vida dele, viu o quanto que foi difícil. O médium, e não precisa aparecer, gente. Né? Chico e Divaldo são espíritos que vieram muito bem preparados, mesmo assim, deram umas escorregadas, não é? Deram umas escorregadas. Então, o médium, ele faz ali, imperceptível. Vai, volta ali, faz o trabalho dele. Então, o médium submarino. E para a gente terminar, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, que vai falar sobre mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita. Eu acredito que ninguém está cobrando nada por aí. Né? Ninguém está cobrando receituário nem nada. A Casa Espírita não está fazendo isso, não é? Mas nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer alguma remuneração. Um tapinha nas costas, um sorriso, um obrigado. Isso nada é bom, porque o médium, e ele diz aqui, com todas as letras, ele fala assim, ó, a primeira condição para ter a benevolência dos bons espíritos e ser um bom médium, e receber as mensagens e ajudar, é a humildade, o devotamento, a abnegação e, olha, o mais absoluto, ele escreve assim mesmo, ó, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então você não quer sorriso, não quer nenhum abraço, nenhum tipo de agradecimento. É servir e passar. Por isso que é muito importante para o médium ser o submarino. Ele entra, sai, faz o trabalho dele, e ninguém nota, ninguém tem ali o interesse, né, de buscar. Você viu alguma coisa? Tem alguma mensagem para mim? Porque todas as mensagens, elas são para todos nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Do jeito que tem mensagem, do jeito que tem livro, o Chico tem mais de 500. Divaldo, Raul Teixeira, tem tanta mensagem por aí, e eu digo para vocês, todas cabem ao nosso coração, todas são caminhos para que nós possamos desempenhar bem a nossa vida nessa encarnação. Então está aí a nossa responsabilidade como médios que somos, todos nós, de termos, então, a nossa disciplina mental, de ter o nosso direcionamento para bons hábitos de pensamento, para que nós possamos estar sempre abertos para o trabalho da caridade, termos essa sintonia com os bons espíritos sempre. Essa é a nossa tarefa como médios, todos nós, médios que somos. Então, vamos diariamente, vamos estudar o Evangelho, vamos meditar sobre o Evangelho, vamos sentir o Evangelho, para que nós possamos vivenciar o Evangelho e poder dizer: não sou eu mais quem vivo,
mas é o Cristo que vive em mim. Muito obrigado a todos. A prece é minha, né, Valmir? Valmir está aí? Isso, é sua. Então vamos orar. Vamos orar. À vontade. Senhor, Senhor, nós te louvamos neste dia em que envia para todos nós aquilo que mais necessitamos, não só para a nossa vida física, mas a espiritual, pois que o Senhor nos leva a situações de aprendizagem, o Senhor nos leva a situações em que aprendemos tanto se realmente enxergamos aquilo que devemos enxergar. Senhor, nós te pedimos muito neste momento, para que possamos sempre estar atentos à nossa vida, para que assim possamos fazer o bem que pudermos, evitar o mal, que sempre está presente, pois das nossas imperfeições, possamos ser vigilantes. Ah, Senhor, que possamos ter o hábito do estudo do Teu Evangelho, para que chegue o dia de vivenciá-lo com naturalidade, estendendo a mão, enxugando lágrimas. Pedimos, Senhor, para que possamos ter uma noite de paz e que no nosso refazimento, na emancipação que temos, possamos ter contato com os espíritos amigos a nos ensinar, nos aconselhar. E finalmente te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo mesmo, pois que até aquilo que nos desagrada é para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor, e fica sempre conosco. Que assim seja.